Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre como é passar pela imigração, né? O que você precisa para passar pela imigração, o que eles perguntam, né? Quando você vai de um país para outro, que seja para o Brasil para a Itália ou para a Itália para o Brasil. Quando eu passei pela imigração, creio eu que lá para 2006, 2007, a primeira vez, né, que eu saí próprio do Brasil, eu vim do Brasil diretamente com a passagem diretamente para a Itália. Só que eu tive um escalo, uma troca de avião em Londres, que foi a primeira vez que eu vim. Foi de Porto Seguro a São Paulo, Londres e Londres, Veneza, na época. E como foi passar pela minha imigração? Quando eu passei, eles perguntaram de onde eu estava vindo. Eles perguntaram de onde eu estava vindo. E eu não sabia o inglês, não sabia o italiano. Foi a primeira vez que eu vim. E tinha uma mulher lá, um policial, né? Creio eu, que foi próprio Deus que colocou ela ali. Que ela era inglesa. E ela me entendia assim, pouco. Mas próprio pouco, né? O pouco português que eu sei. E depois ela me perguntou assim: você entende espanhol? Porque ela falava espanhol. Você entende espanhol? Eu falei: sim, entendo espanhol. Ela, então vou conversar com você em espanhol. Aí eu falei: ok. E nisso ela me perguntou para onde eu estava indo, o que eu ia fazer, se eu ia ficar em hotel. Essas foram as perguntas que ela fez. De onde eu estava vindo. Apesar que na minha passagem tinha, né? Porque quando eu vim de São Paulo, né? De São Paulo para Londres, que eu parei lá na imigração, não é que eles controlaram o meu passaporte, né? Porque o meu passaporte tinha mais ou menos, acho que um mês de feito. Porque naquela época lá o passaporte você fazia hoje e já pegava hoje. Pelo menos naquele período lá, de 2005. Acho que eu fiz 2004, 2005 o meu passaporte. E aí quando eu cheguei na imigração, e olha que eu vim vestida normal, hein? Não é que eu vim vestida, quem sabe com... Não, vim vestida normal, uma calça elegante, a blusa elegante, bem discreta, um saltinho assim de 5 centímetros, e não estava maquiada, estava próprio normal. E aí, quando chegou na imigração, ele falou assim pra mim, eu tinha só uma mala, deve ser por isso, eu tinha uma mala pequena, eu acho que não tinha nem 20 quilos, e uma bolsa pequena, só isso que eu tinha. Aí ele falou, você vai ficar quanto tempo? Aí eu falei assim, eu vou ficar 30 dias. Aí antes dessa, como é que fala? Antes dessa policial inglesa, né, se interferir na conversa, aí eu falei pra ele que eu não tava entendendo. Aí foi na hora que ela veio, se predispôs, né, predispôs de me ajudar. E ela veio e falou assim: eu falo espanhol, você entende espanhol? Eu falei sim. Aí ela falou assim: então vem comigo. Aí me tiraram daquela fila de imigração. Antes era fila. Hoje, né, mudou, mas isso aí eu falo nos vídeos, nos outros vídeos. E aí ela falou assim: não, vem comigo. Aí me levou pra uma salinha, abriu a minha mala, e deu uma geral na mala. Eu não sei se é porque, né, vem do Brasil, e tem muita gente que vem do Brasil com porcaria dentro, ou transporte de, de porcaria, que vocês já sabem, né? Que eu nem sei se eu posso falar o nome aqui. E muita gente vem próprio para fazer transporte, né? Desses pozinhos que vem do Brasil. E aí ela me chamou, me levou nessa sala, abriu minha mala, abriu minha bolsa, não me pediu para tirar o sapato, porque a maioria deles pedem para tirar o sapato. Mas não me pediu para tirar o sapato, não. Aí foi, me controlou, né? Passou todo o laser, né, em mim. E aí falou assim: vocês agora vamos para uma outra salinha. A mala pode deixar aqui. Deixei a mala lá e fui para uma outra salinha, que era a salinha de espera. E lá ela começou a falar: você tá vindo de onde? Eu falei assim: não, eu vim do Brasil. Você vai ficar quanto tempo? Eu falei assim: eu vou ficar quase 3 meses, que eu tô de férias no Brasil. Aí ela perguntou assim pra mim: você trabalha no Brasil? Eu falei, sim, eu tenho uma loja. E nisso eu tinha trago comigo
toda a documentação de uma loja que eu tinha lá no Brasil. Aí eu falei, não, eu tenho uma loja, que tinha uma loja na época na Arraial da Ajuda. Aí eu falei, não, eu tenho uma loja. Aí mostrei, né, todo o meu CNPJ, tudo certinho. Aí falou assim, você tem dinheiro para entrar? Eu falei, tenho, eu tô trazendo 750 euros. Você vai ficar em hotel ou alguém vai te hospedar? Olha, foi essas mesmas perguntas. Eu falei, não, eu vou ficar na casa de um amigo, ele vai me hospedar. Você tem a carta que ele fala que ele vai te hospedar pelo tempo apresentado num comune, no caso, digamos que é fórum. Nisso, eu falei, tenho tudo. Então me dá aí. Aí deu todo o documento que ele já tinha me mandado, ele mandou na época pro correio, né? Aquela época era correio. Ele me mandou pelo correio toda a documentação dele, o endereço dele, da residência. Ele me enviou também do trabalho dele, que é que ele tinha uma empresa. Ele mandou também da empresa. Olha, mandou tudo. Aí ela perguntou assim: ele é seu noivo? Né? Que ele perguntou em espanhol. Ele é seu noivo ou seu amigo? Eu falei: não, ele é meu amigo, não é meu noivo, não. Aí depois ela perguntou assim: tá trazendo alguma coisa de valor? Não. Tá trazendo dinheiro a mais do que aquilo? Eu falei: não. Por quê? Porque se vocês não declarar, um exemplo, vocês estão. Porque tem um limite. Agora eu não sei, mas eu vou passar a saber para depois eu vir aqui trazer para vocês. Antes tinha um limite. Você entrava com. Agora, antes era de 500 euros para cima. Agora é de 1.000 euros para cima para entrar. Eu já falei nos vídeos precedentes. Você tem que ter 1.000 euros. De 1.000 a 1.400 euros para entrar, né? E esses 1.000 euros é para 20 dias. Agora, na lei tá escrito lá. Eu já trouxe aqui para vocês. É de 1.200 euros para 20 dias. Só que se a pessoa te hospedar, falar que ela vai pagar os seus gastos, pagar isso, então aqueles 1.200, então não vai ser nada, né? E naquela época, os 750 euros era muito, né? Era muito para quem já estava tudo pago. Eu tinha minha passagem que ele tinha me pago, a casa que eu ia ficar na casa dele hospedado, tudo incluído. Então aqueles 750 euros que eu ia ficar na época, só para meus gastos normal, tipo restaurante, transporte, né? Minhas coisas higiênicas, então praticamente era muito. E aí ela também quis saber desse dinheiro. Você tá com dinheiro aqui? Tô. Tem alguma coisa, tá trazendo um cartão? Não, porque eu tinha um cartão brasileiro, né, que eu não vou falar a marca, que ele era internacional na época, porque eu tinha a loja no Brasil. E aí ela falou assim, e o cartão eu tinha deixado no Brasil, né, porque eu não tava usando. Aí eu falei assim, só tenho em espécie, né, que é o dinheiro na mão. Aí ela falou assim, ok. Aí pediu pra ver, eu mostrei os 750, mostrei as cartas. Aí ela falou, então aguarda aqui mais um pouco. Tá bom, aí demorou. Eu acho que eu fiquei ali umas 2 horas, porque eu perdi o meu voo que eu tinha que pegar pra Veneza. E aí eu fiquei ali, eu acho que mais de 2 horas, que eu lembro. Aí depois ela falou assim, você vai voltar no prazo, né? Eu falei, vou, mas você tá indo pra trabalhar? Eu falei, não. Tô indo pra trabalhar, não. Realmente, eu não tava vindo pra trabalho. Eu tava vindo pra se eu gostasse, que a empresa ainda tava reabrindo, tava ainda em reforma. Eu ia ficar esses 3 meses pra ver se eu me adaptasse, se eu gostasse, pra depois começar a trabalhar. Mas, né? Eu já mudei em tanta cidade no Brasil, tanto estado, que qualquer lugar... em qualquer lugar eu me acostumo. Então, assim... E aí depois ela perguntou novamente assim, você não tá indo pra trabalhar não, né? Eu falei, não. Mas eu acho que ela tava entendendo fazer a GP, né? Eu acho que ela tava se referindo a isso, não sei. O que me deu a entender no momento. Aí ela falou assim, você não tá indo trabalhar não, né? Aí eu olhei pra cara dela assim e falei assim, não, senhora. Eu estou indo de férias, como eu já falei e repito. Tô indo de férias para ficar de 2 a 3 meses. Depois eu vou voltar novamente pro Brasil. Só que eu gostei já de início, porque eu vim pro interior de Veneza. Como eu vim pro interior de Veneza, sempre Veneza, mas no interior de Veneza, aí eu já gostei, né? Gostei do lugar, das pessoas, já comecei já a me adaptar. E aí comecei a me adaptar, ao invés de ficar os 2 meses, que tinha que ficar, que é o da lei, 2 a 3 meses, eu fiquei 7 meses. Fiquei 7 meses, fiquei 3 meses para aprender o italiano, né? Ia para os lugares, comecei, né, fazer tudo sozinha, estudar sozinha por conta própria. E
com 3 meses e meio, mais ou menos, eu já tinha emprego. Aí comecei a trabalhar. E aí saiu como é que fala? Um contrato, que é onde você tava trabalhando. E eu já ainda tava clandestina. Aí chamava bando na época. Que eu poderia ir para Salvador, que no caso é a capital, né? Como eu já falei aqui, é a capital de cada país. Eu poderia ir lá dar entrada para esse trabalho. Aí eu voltei pro Brasil depois de 7 meses, quase um ano mais ou menos. Eu voltei pro Brasil para dar entrada nesses documentos. Quando eu voltei pro Brasil, eu tive que refazer um passaporte novo. Porque quando você vem a primeira vez para Itália e você não cumpre aqueles 2, 3 meses, você tem que refazer o passaporte. Porque ali vai constar a entrada que você entrou no país, vai estar lá a entrada, a data da entrada, data, o mês e o ano, lá vai constar, porque dependendo da pessoa, te dá logo o carimbo, né? Te dá logo o carimbo. E eu recebi o primeiro carimbo. Em Londres, eu recebi o primeiro carimbo. Quando eu voltei, eu já não voltei mais por Londres. Eu voltei por Portugal. Eu fiquei em Portugal, né? Aí voltei pro Brasil, me deu outro carimbo em Portugal. Então ali já estava constando que eu estava na Europa há mais de 7 meses. Então ali você pode correr o risco, se reentrar com o mesmo passaporte, de não conseguir. Aí o que eu fiz? Eu voltei pro Brasil no mesmo ano, voltei, depois fiquei, eu acho que uns 20 dias no Brasil e voltei novamente. Fui pro Brasil para dar entrada nesse contrato de trabalho, que tinha aquela época, hoje pode fazer tudo aqui, mas naquela época não tinha, né? Falo de 20 anos atrás. E aí eu voltei pro Brasil, fiz tudo, não foi aceito. Não foi aceito porque o patrão tinha que pagar uma coisa lá que era muito caro, mas no caso não era ele que ia pagar tudo eu. Só que, né, digamos que era ele porque tava tudo no nome dele. E aí eu voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu peguei esse passaporte, eu rasguei e fiz um novo. Fui lá e falei que eu não tinha mais aquele passaporte, que eu tava precisando de um passaporte, porque aquela época lá não contava não constava no sistema não, que você tinha entrado, saído, não. Porque hoje é eletrônico. Aquela época não era eletrônico, era normal, agora não vem a palavra certa. Aí eu saí, fiz um passaporte novo, recebi depois, acho que 2, 3 dias depois, e aí comprei a passagem novamente para voltar para a Europa. Aí depois de alguns meses, graças a Deus, né? Eu conheci uma pessoa que fez meus documentos tudo de graça. Graças a Deus. Então, assim, ele se propôs de me ajudar e ele falou assim, você vai ficar aqui? Eu falei, não, eu vou pro Brasil daqui 7 meses. Eu era 6 meses, não lembro. Aí ele falou assim, mas você vai voltar? Eu falei, não sei, porque eu tô com muita dificuldade com esse negócio de documentos, de trabalho. Aí ele pegou e falou assim, não, eu faço pra você. Aí eu falei, tu faz pra mim de graça? Ele falou, sim. Porque como ele gostava de mim, ele queria que eu ficasse no país. Então, para mim ficar aqui, na Itália, definitivamente para não ficar indo e voltando, porque tem muitos brasileiros que vêm para Itália, trabalha só temporada, fica aqui 5, 6 meses, ganha um bom dinheiro e volta pro Brasil e fica lá. Depois volta, aí fica, né? Eu conheço uma pessoa que ela faz isso, ela é brasileira de Salvador, ela vai e volta, porque ela trabalha nisso aí, só temporada. E aí essa pessoa pegou e falou assim pra mim, não, você quer ficar? Eu faço pra você. Eu falei, mas eu tenho um problema. O quê? Eu tenho que sair de novo. Eu falei pra ele, eu tenho que sair de novo pra depois reentrar. E eu quero sair novamente e trazer a minha filha. Aí ele pegou e falou assim, você tem uma filha? Eu falei, tenho. E no caso você tem que fazer os documentos para as duas. E colocar ela no núcleo familiar, que chama status de família. E você tem que botar ela também no núcleo familiar, porque agora eu vou entrar com ela. Aí você, mas você vai conseguir entrar com ela? Eu falei, vou entrar com ela. Aí o que foi? Aí fui pro Brasil, fiquei menos de um mês, não precisou trocar, como é que fala? Não precisou trocar o passaporte, porque a segunda vez eu já respeitei, né, o limite de ficar aqui como turista. Voltei pro Brasil. Voltei pro Brasil, fiz o passaporte da minha filha na mesma semana que eu cheguei lá. Falei, vamos que agora eu vou levar você comigo. Aí conversei com meu irmão, que na época ela tava com um dos meus irmãos. Conversei com meu irmão, aí conversei com ela também. Falei, você quer ir? Quero. Então vamos. Porque, né, eu não ia trazer contra a vontade dela.
como eu tive, né, na minha adolescência, quando eu saí de casa a primeira vez, que eu tinha 14 anos, eu tive a oportunidade de escolher onde eu quisesse morar, ou sair de casa, ou ir embora ou não. Então eu dei também a mesma possibilidade para ela, mesmo ela sendo pequena, porque quando eu vim embora para a Europa, quando eu vim primeiro sozinha para a Europa, ela tinha 5 anos. Então assim, ela também, né, já tinha a idade de escolher se queria ou não, mas é uma decisão que ela ia tomar pro resto da vida dela, né? Porque se ela quisesse ficar lá, não ia trazer mais, ela ia ficar lá. Não, poderia trazer depois, mas naquela oportunidade ali, ela tinha que escolher. Aí tá bom, aí eu trouxe, fiz o passaporte dela e trouxe. Quando eu voltei com ela, eu já entrei por Espanha. Não entrei pela Espanha, não entrei nem por Londres, nem por Portugal, e nem por Germânia, que é a Alemanha. Não entrei por lá, não. Fui pela Espanha. Na Espanha, eu encontrei uma mulher, conheci ali na hora, você sabe que essas viagens a gente conhece muita gente. Eu conheci uma mulher e ela falou assim pra mim: eu tô com medo de não entrar. Ela falou pra mim: eu tô com medo de não entrar. Aí eu perguntei pra ela por quê. Ela falou que ela não tava com a carta de, de visita, aquela carta lá que eu falei, aquela folha lá, né? O convite, digamos que é o convite, que agora eu não lembro o nome em português. Ela não tava com convite, ela tava com dinheiro, passaporte certinho, isso na imigração da Espanha. E ela tava com medo de voltar para trás. Ela não tava com filho, ela tava vestida normal, que aqui olha muito isso, né? Que eles ficam com medo de vir pra fazer coisa errada. E, nossa, ela tava perfeita para entrar. Quando ela falou isso comigo, aí eu falei, por quê? Pela Espanha é ruim para entrar? E isso nós já estávamos já na Espanha, não sei se era Madrid ou Barcelona, não me lembro agora o nome do país, do local, mas a gente já estava já um desses dois, né? Porque depois nós voltamos para passear. Mas quando eu entrei próprio, a segunda vez para poder ficar aqui. E aí isso foi em 2006, creio eu, 2007. Nem lembro. Aí, tá bom. Aí nós ficamos lá. Aí nisso que ela falou isso comigo, eu já tava com minha filha. Eu tava cheia de mala. Sabe como é, né, andar com criança? Cheia de mala com minha filha. Eu falei, pronto. Eu não tava com o dinheiro certo na imigração da Espanha. Eu não tava com a quantidade de dinheiro certo. Aí eu já fiquei com medo. E eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus. E agora para mim entrar? Se essa mulher não tem filho, ela tinha a mesma idade que eu na época, 20 e poucos anos, 23, 24 na época. Aí não, eu tinha 24. A 24, quando eu vim pra Itália pra ficar definitivamente próprio, não ficar pra cima e pra baixo, eu já tinha 24 anos, quando eu decidi ficar aqui fixa. Aí eu pensei, essa mulher tem a mesma idade que eu, tem 24 anos, não tem filho, não tem nada, e ela tá com esse medo aí. Pensei eu, que eu tô cheia de mala, com a filha pequena, eu não tenho a quantidade certa de dinheiro pra entrar. Ah, não vão deixar eu entrar não. E eu não tinha um visto de trabalho. Ah, eu tinha só o permesso de soggiorno. Eu já tinha já a identidade e o CPF. Eu já tinha. Já tinha residência. E já tinha residência. Tinha não tinha o contrato de trabalho e não tinha digamos que é o visto, né? Que é o permesso de soggiorno. Eu não tinha indeterminado. Eu tinha que já estava para vencer. Eu acho que faltava uns 3 meses. Ainda estava pior do que ela, do que a mulher. Aí vamos para frente. Vamos chegar na imigração. Ah, na imigração eu tremia mais do que vara verde. Porque a mulher já me botou terror antes de entrar na migração. Eu tava com o passaporte, né? Na época brasileiro. E aí a mulher já me colocou terror. Ela me botou terror, pronto. Eu não fiquei em paz aquelas horas de passar pela fila. E era uma fila enorme de imigrantes. Aí tá bom, tô lá na fila. Ela entra primeiro. Ela entrou, aí passou pela entrevista, aquela época tinha toda entrevista, agora mudou, né? Mas assim. Mas quando eu viajar agora, eu vou mostrar pra vocês como tá sendo feito, mudou agora. Agora é mais suave, digamos. E aí, ela entrou, passou pela imigração, passou pela entrevista, e o que aconteceu com ela? Voltou pra trás, voltou pro Brasil. Quando ela me fez o sinal que ela não ia entrar, porque é 2 entradas, né? A de entrevista. Ah, não é porque eles percebem, não. Se ele está naquele dia, sabe, insuportável,
que eles já acordaram de mau humor, eles têm que descontar em alguém. Qualquer pessoa. Ele olhou pra você, não foi com a cara, já foi. Não importa o que você tá levando. Você pode até estar indo sem mala, né? Pode viajar sem mala. Eu já viajei várias vezes sem mala, só com bolsa pequena. E olhou pra sua cara, o sangue no. Oh, para! Você pode estar com seus documentos tudo legalizado. E aí ela tava melhor do que eu, naquela situação, melhor do que eu. Aí foram lá e pararam ela. Aí pronto, meu coração acelerou, acelerou. Falei, pronto, a mulher tá melhor do que eu. E ela vai voltar pra trás, vai voltar pro Brasil, vai ser expulsa, deportada. Então, mas seja lá o que Deus quiser. Aí fiquei na minha. E aí eles fizeram sinal, né? Venha pra frente. Aí eu peguei minha filha, vamos pra frente. Aí tinha uma mulher na época. Ela olhou assim pra mim e falou assim: vocês vieram do Brasil, né? Aí vai ficar aqui, tá indo pra onde? Pra Itália. Aí ela falou assim: a menina é o que é sua? Aí eu falei assim: é minha filha. Tem autorização? Aí eu falei: tenho, mas não pediu não, porque a autorização pede no seu país, né, de origem. Se eu vim do Brasil, já no aeroporto e na imigração do Brasil, já pede a documentação dela. Ela poderia estar indo pro final lá do mundo, não tem problema. Vale já no Brasil. É a primeira imigração do Brasil que já te faz entrar. Mas aquele dia, né, parece que o cão já tava ali esperando todo mundo, porque era desse jeito. E aí, paramos nessa imigração, mas não paramos muito não. Ela olhou assim pra mim, aí, né, deu os documentos, o passaporte, porque quando sai do Brasil não precisa mais usar os documentos do Brasil, só o passaporte, pra tudo. Aí ela pediu, pediu não, nós demos o passaporte, dei a passagem e dei também digamos, aquele pequeno visto que faltava pouco pra vencer. Aí ela olhou assim pra mim, aí olhou pra minha filha e falou assim pra minha filha assim: nossa, que cabelo lindo. Minha filha eu e minha filha tava com o cabelo caracolado todo solto, né? Agora não, que ela usa o produto pra poder tirar os cachos. Mas aqueles cachos bem bonitos assim, né, solto. Aí ela olhou assim pra mim, aí falou assim: nossa, o cabelo de vocês é bem bonito. Que cabelo caracolado bonito. Eu falei: ah, obrigada. Aí ela falou assim: quando você voltar, traga pra mim o nome do creme que vocês usam pra deixar o cabelo assim. A única coisa que ela me falou. Pode entrar e boa viagem. A única coisa que ela me perguntou e me pediu foi o nome do creme pro cabelo. Pronto. E não vi mais essa mulher na vida. Já voltei pela Espanha. Até hoje, né? Eu volto pela Espanha. Hoje não, porque graças a Deus nós estamos legalizados no país. Mas aquele período lá, eu voltei de novo. Eu procurei ela, mas ninguém sabia que era aquela mulher. Nem o policial que estava ali. Olha que foi um período pouco de um ano, porque antigamente eu ia pro Brasil todo ano. Agora menos, mas naquela época eu ia todo ano, porque, né? É aquela coisa, aquela. Ah, você tá na Europa, a gente pensa, né? Quando a gente sai do país, a gente pensa que a gente é apegado à família, né? A família é amigo, mas a gente não é apegado a ninguém. A gente só é apegado àquilo que a gente leva. Um filho, se você vai com a mãe, o pai, mas se você vai sozinho, você descobre quando chega no outro país que você não é apegado a ninguém. Só tava ali mesmo por comodidade, né? Porque hoje eu estou aqui, eu tenho quase 20 anos. Eu já fui na casa de todo mundo. Eu tenho duas famílias, né? Quem me conhece sabe, eu tenho duas famílias. Então, eu já fui na casa de todo mundo das duas famílias. Aqui só veio uma pessoa, porque eu trouxe, mesmo assim nem durou muito, mas graças a Deus. Mas assim, ninguém nunca veio me ver. Ninguém nunca veio me ver. Nunca. Mas fica todo mundo esperando que a gente vai na casa de todo mundo, né? Mas graças a Deus hoje eu sei lidar com isso. Mas voltando ao caso da imigração, quando vocês vierem para passar pela imigração, é uma dica. Vocês têm a consciência que você está com o permesso de soggiorno e se não tiver o permesso de soggiorno, que você tenha a carta para entrar, que vocês tenham se for para ficar em hotel, tudo regularizado do hotel. Se for para ficar na casa de alguém, certifique também que você tá com a quantidade certa que eles pedem na imigração, mesmo que não pedem. Mas vai que é um dia que eles pedem, entendeu? Na Espanha não me pediram. Não perguntou quanto eu tinha nada. E eu já estava preparada porque eu já tinha passado em Londres. Em Londres, sim. Em Londres me fez uma entrevista praticamente.
mas eu não estava preparada com dinheiro, entrei. Já na Espanha, né, que foi ali o definitivo, já na Espanha, que eu não estava, que eu estava preparada de dinheiro e tudo, eles já não me pediram nada, né? Eu não sei por quê, mas graças a Deus não tive problema nenhum. A segunda vez para a Espanha, mas depois conversando com a pessoa, pela Espanha é muito ruim de entrar os brasileiros, porque eu não sei. Eu não sei ainda o que os brasileiros aprontaram lá, mas que é difícil para entrar, sim. Como também os brasileiros, quando chegam em São Paulo, eles dificultam a entrada dos espanhóis também. Porque eu não sei, mas eu sei que também não é fácil para eles, não. Parece que os dois não se batem nessa coisa de imigração, não. Vai saber o porquê. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Ah, e outra coisa. Quando vocês comprarem a passagem para vir para a Itália ou da Itália para o Brasil, vocês olham sempre o detalhe da passagem. Como é que fala? Você olha, agora eu não vê o nome em português, se chama em detalhe em italiano. Um exemplo, vocês compram a passagem. Aí embaixo vem os detalhes da passagem, acho que fala detalhes também da passagem, né? Vem escrito, aí você abre. Quando você vê a passagem que comprar, fazer todos o seu cadastro, que pagar, vocês vão, antes de finalizar o pagamento, vocês vão embaixo, à esquerda, e lá tem todo o itinerário do horário, que hora você vai sair, lá tem escrito quantas horas você tem que estar no aeroporto, se você tem direito a levar uma bolsa grande, uma mala de 10 ou 12 quilos em cima, no avião com você, ou embaixo, ou despachar. Aí vocês têm que ver, ficar muito atento, porque muitas vezes eu já paguei muito. Porque uma época do Brasil para Itália, eles te davam a mala, você comprava a passagem, aí eles te davam 8 quilos em cima e mais 10 quilos. Embaixo te dava mais 2 malas de 23 quilos. Agora mudou. Com a pandemia, tiraram essas 2 malas grátis. A pessoa tem que pagar. Depois da pandemia, já fui para o Brasil e me fez pagar assim uma mala. Então vocês olhem também esses detalhes, se vocês têm que pagar ou não. Porque senão, quando chegar no aeroporto e você não vê qual o direito que você tem na passagem, né? Tem avião que dá comida, tem avião que você tem que comprar comida, tem avião que o café da manhã é grátis, tem avião que você tem que pagar o café da manhã, o almoço e a merenda, e tem uns que até o jantar. Geralmente eu já olho se tá tudo incluído, tipo, mala, agora tem direito só uma mala de 23 quilos, 8 quilos de uma mochila, 10 de uma malinha, aquelas pequenininhas de mão, e uma mala só de 23. Se eu quiser a segunda, eu tenho que pagar. A última vez que eu fui, eu comprei a segunda mala, porque eu tinha umas lembrancinhas para levar e umas coisas lá para casa, e eu paguei, não sei se foi 80 euros a mala, eu sei que eu paguei 600 reais na mala para ir. Na volta eu não paguei não, mas já estava incluído ida e volta. Que você pode escolher se pagar só na ida ou pagar ida e volta. Só que eu não percebi, né? Passei despercebida. Eu paguei ida e volta, mas me servia só na ida. Mas como tinha a segunda mala, né? Aí eu tinha que trazer a segunda. Então, vocês também fiquem atentos nesses detalhes, o que você tem direito ou não no avião, para vocês não passar aperto na hora de fazer o embarque. Porque também, tem outra coisa também, tem o embarque também. Vocês ficam, antes de passar pela migração, olha também o check-in. Porque tem check-in que já está incluído na passagem. Aí quando você for passar na imigração não tem problema. E tem check-in, como já aconteceu comigo, de pagar 50 euros, foi 50 euros, para fazer o check-in ali na hora, eu mesma fazendo sozinho. Então isso aí também, antes de passar pela imigração, vocês fiquem atentos. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.